Meu nome é João Belobran e vamos falar um pouco sobre relacionamento neste vídeo. Bem, me pediram para eu montar um trabalho ligado a relacionamentos, especificamente sobre a alma gêmea. Apesar de eu achar assim, um assunto bastante ousado e polêmico, que muito se diversifica da forma como é concebida pela crença de cada um, então eu resolvi apresentá-lo de uma maneira um pouco diferente, com exemplos baseados, digamos, em situações reais, com nome, personagens fictícios, com respeito, naturalmente, à privacidade de cada um, e obter, assim, resultados mais rápidos. Bem, sem mistificações, nada que liguem a prognósticos astrais, vidas passadas, contos de fadas, ou encantos que não levam a nada. Mas eu acredito firmemente que existe uma energia superior que, somada com toda ação e atitude, pode tornar realidade, mas tudo aquilo que nós almejamos em nossas vidas. Isso é uma realidade. Algumas pessoas mostram-se constrangidas, digamos, em expor-se naturalmente em reuniões sociais, até em participar de um simples e informal bate-papo, entre amigos, sentem-se violadas, vigiadas. São pessoas introspectivas e normalmente perdem a oportunidade, digamos, de conhecer coisas novas, justificando-se em dizer que não tem assunto, não tem tempo. E com essas desculpas levam a vida muitas vezes de forma limitada, sem alegrias ou grandes acontecimentos. É justamente o desembaraço e a imaginação que, digamos, que nos abrem portas para as grandes oportunidades. E isso é outro fato interessante. Quando estamos de bem com a vida, envolvidos, digamos, no mundo criativo, nós nos sentimos observados, copiados, nós somos o centro das atenções, enriquecidos e até seguros com isso. Então, para termos esse controle, precisamos estar presentes e tornar a vida mais dinâmica e interessante, fazendo assim novos amigos, contatos, amizades, sendo comunicativos, prestativos em uma sociedade. Um ponto importante, nós vamos falar da atitude, digamos, sair em busca da sua alma gêmea, da sua cara metade, não importa aí as experiências que você já viveu. Quando você sente a necessidade de encontrar alguém para lhe fazer companhia em sua vida, é necessário, portanto, tomar uma postura muito importante. E o primeiro passo é expor-se, deixar que a magia da vida participe e faça a sua parte. E esta magia a que me refiro é permitir que o mundo saiba que você existe, que você está à disposição e quer ser feliz. Então, escolherem ficar em um quarto escuro, curtindo lá, permitindo que a autopiedade lhe impeça de ser feliz, esperando que alguém bata a sua porta e diga: eu sou a sua alma gêmea, vim fazê-lo feliz? Não, não é por aí. O que vamos passar nessa mensagem é exatamente o oposto de alguns princípios. Vamos nos preparar para entender, digamos, melhor esse íntimo desejo, e o segredo para isso se define em uma única frase: a fé sem ação é morta. Entender que não temos o poder para escolher um relacionamento específico, baseado aí em nossas exigências perfeitas, mas este companheiro ou companheira, ele surgirá sim das formas mais incompreendidas, adversas, inesperadas que você possa imaginar. Portanto, não importa os bens materiais, belezas, formosuras em que você se encontra, ou almeja até no relacionamento. Muito menos aquela opção da roupagem, dos corpos másculos, ou a sensualidade, as curvas perfeitas. Digamos, se não existir a ternura daquele olhar que fala em 1000 idiomas o significado do amor, de nada adiantará. Digamos, esse poder de atração surgirá de dentro de você, firme e real, sem fantasias. Uma naturalidade compatível, digamos, com qualquer desafio. E é provável que até você conteste isso. Mas é exatamente o fato de você não aceitar algumas mudanças em sua vida é que está se distanciando dessa busca tão importante para você. Então, quais são as razões, medos, ansiedades que estão causando esta demora para você encontrar aí a sua alma gêmea? Então, uma história onde o personagem principal daquela lagoa seja, então, desta vez, o lindo cisne. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Na frente de uma universidade que conheço, de vez em quando, passa um rapaz dirigindo um belo carro de último modelo.
Ele costuma fazer cantar os pneus e se estende em uma marcha barulhenta só para chamar a atenção das estudantes. Mas o curioso é que passa tão rapidamente pela frente dos portões que se torna impossível visualizar quem está dentro do carro. O irônico é que os vidros possuem películas escuras e, por melhor que sejam as intenções deste rapaz em conhecer uma destas garotas, está distante de acontecer. Poderá apenas chamar a atenção. Portanto, ao se sentir percebido ou atraído por alguém, não importa as circunstâncias, seja sempre sutil e delicado. Ao aproximar-se, evite exageros e alardes que possam impressionar demais, constrangendo a pretendente. Tenha discrição e respeito. Uma timidez inesperada poderá protelar as suas intenções. Na véspera de um casamento, você é convidado para ser o padrinho ou a madrinha. Um dia inteiro de salão, maquiagem, corte de cabelo, um terno novo, um vestido indescritível. Perfeitos. O que acontece após o jantar? Há uma transformação. Você fica mais solto e mais à vontade. Já não se importa tanto em jogar o paletó sobre uma cadeira e tirar a gravata. Ela já não se atém em comentar que sua meia acabou de desfiar ou que o caríssimo sapato está desconfortável. Esta naturalidade é o marco zero. Você se solta e conta suas histórias, brinda, festeja, sem se importar com julgamentos. E acredite, alguém lhe estará observando. É muito comum em um evento como este passear um olhar curioso pelo salão em busca de alguém que lhe chame a atenção. E acaba sempre encontrando. E o que normalmente dificulta este contato visual é quando, de alguma forma, você cria um personagem comportamental que não se parece nem por um instante com você. E tenha certeza, se neste momento você estiver sendo visto por uma pretendente, irá evitá-lo. Ela dirá, não é quem eu procuro. Portanto, ao perceber que está sendo observado, mantenha uma certa conduta, um comportamento e atitudes que transmitam naturalmente o seu eu verdadeiro. E despertará sim nesta pretendente uma atenção especial envolvendo curiosidades e interesse. Diante de uma oportunidade para conhecer alguém, primeiro faça-se ser visto. Encontre uma forma de se aproximar. Se ela estiver dentre amigos, encontre uma maneira de se envolver. Mas no primeiro contato seja imparcial, limite-se em apenas ouvir e poder dar as suas impressões sobre o determinado assunto, mas sem exageros. Mostre-se interessado, fale num tom baixo e suave de voz, sem chocar os princípios da conversa. Vá devagar, observe como ela reage para controlar o nível da conversa. Enfatize os argumentos e ideias que ela ressaltar, olhe nos olhos, seja autêntico e convicto em suas observações na conversa, sem ser o centro das atenções. E o interessante é estar sempre sóbrio e natural. Na maioria das vezes, o cigarro e a bebida não se misturam. Como uma última opção, nada impede que algumas palavras em um bilhete não possam auxiliar na desesperadora situação. Mas lembre-se de entregar-lhe pessoalmente para que o conheça, e isso é importante. Aproxime-se, peça licença e diga com suas palavras: gostaria que lesse isso quando puder. Ela poderá se constranger se estiver em público. Faça-o de forma discreta e saia com um cumprimento cortês. Ela fará uma análise da situação. O resultado poderá não ser de imediato. Haverá um amadurecimento natural, julgamentos, submissões, repulsas que podem se tornar positivas no momento certo. O que importa é que você não perdeu a oportunidade em tomar uma atitude. Sempre haverá um interesse por mera curiosidade ou lisonjeio. Se ela estiver livre de outros compromissos, irá respeitar a sua proposta. Agora, é só aguardar os resultados. Almir Klink, em um dos seus livros, relata: as oportunidades são únicas. Já ancorado na Antártica, ouvi ruídos que pareciam ser fritura. Pensei, será que até aqui existem chineses fritando pastéis?
Eram cristais de água doce congelada que faziam aquele som quando entravam em contato com a água gelada. O efeito visual era belíssimo. Pensei em fotografar, mas falei para mim mesmo: calma, você terá muito tempo para isso. E nos 637 dias que se seguiram, o fenômeno não se repetiu. Um exemplo de oportunidade que gosto de relatar é sobre um fato ocorrido em nossa última Copa. Jorge aproveitou a sua oportunidade. Em um encontro de amigos, em um dos jogos da Copa e toda a ensurdecedora torcida para o Brasil, conheceu Joelma, uma bela jovem consumista de uma boa cerveja. Nos últimos 14 minutos do término do jogo, timidamente, lhe entregou alguns rabiscos em um guardanapo que dizia que o próximo gol, não importando de quem fosse, estaria oferecendo a ela. E o gol foi marcado, mas pelo adversário. Então, ela se dirigiu até ele, fez questão de reler o bilhete em sua frente e disse: o jogo já era. Sabe, na verdade, eu não gosto nem um pouco de cerveja, mas adorei o presente, o meu gol. Ao final do jogo, acabou dando uma carona para Jorge. Se encontraram no sábado seguinte em um parque da cidade e assistiram todos os jogos finais juntos com a família dela, acompanhados de um bom churrasco. Estão se dando muito bem e já pensam em assumir um compromisso mais sério. Em outro exemplo de atitude, baseia-se em uma história de um querido amigo meu, muito cômico e divertido. Quando estávamos em uma loja de departamentos, avistou uma bela moça. Estava de costas, escolhendo alguns utensílios para viagens. Meu amigo, assim ao alheio, de impulso, se aproximou da moça, colocou-se em sua frente e disse: posso lhe conhecer? Meu nome é Estival e lhe achei muito bonita. A moça fora compreensiva e aceitou como uma brincadeira. Houve um diálogo e se tornaram amigos e estão juntos. Um caso ocorrido há alguns anos. Manuel, assim como eu vou chamá-lo, durante vários meses tomava um circular que eu levava até o centro da cidade. Todos os dias, por uma questão de conforto, ficava em pé ao lado de um banco onde costumava sentar-se uma moça, que a princípio era impulsiva, falava em um tom de voz muito alto e o irritava quando, sem parar, manuseava o telefone celular. Porém, estava completamente apaixonado por ela e não conseguia de forma alguma se declarar. Por várias vezes se preparou em abordá-la, mas temia o constrangimento em se expor e ser recusado, ou que ela pudesse fazer um escândalo no interior do ônibus, pensava assim. Um dia, por alguma razão, em pé ao lado da moça, percebeu uma pequenina e inofensiva aranha passeando nos ombros da jovem. Não hesitou, mesmo temendo a reação da moça, cuidadosamente com os dedos, tirou o inseto do seu ombro. Ela, percebendo e um pouco assustada, agradeceu. E foi o herói da manhã. Passaram a conversar e a sentar-se juntos nos meses que se seguiram. Emanuel pôde então revelar o seu segredo para com a moça que estava apaixonado. E ficou mais surpreso quando ela admitiu que também sentia sua falta quando não se encontravam no mesmo ônibus. Atualmente, são clínicos em uma área médica da cidade e vivem juntos. A conclusão? Há de se pensar que, se ele não estivesse naquele dia ao lado da moça, poderia ser uma outra pessoa quem tiraria a pequena aranha. Mas por que ele estava lá? É simples. Ele insistiu em se aproximar, e ninguém mais poderia visualizar o pequeno inseto de um outro ângulo que não fosse o dele naquele momento. Houve uma postura, uma atitude, e a energia superior, vamos chamar assim, concluiu o desfecho. As oportunidades surgirão das formas mais incompreendidas, adversas e inesperadas que se possa imaginar. Isso é muito relativo, mas na maioria das vezes, a primeira impressão é que fica. Não custa investir nessas oportunidades. Esta energia contribui a nos auxiliar quando pedimos. Este poder, de alguma forma, nos intui e nos direciona a encontrar, a realizar tudo o que queremos, no caso, a pessoa que irá nos completar.
Mas quero deixar muito claro que se não houver uma conscientização de que é você quem deve estar no controle desta energia atuante, de nada adiantará. Voltaríamos no início da conversa. A fé sem ação é morta. Não há nada, portanto, que mude esse princípio. Prove a si mesmo que os outros ignoram, sendo você mesmo em todo tempo e lugar. Tenha sempre o bom senso e respeito, e não interferir jamais em um relacionamento. Dizer que, puxa, eu já tenho 40 anos, e poder mudar isso para, puxa, mas eu só tenho 40 anos. O amor não tem idade ou tempo cronológico. Como se diz, o amor não tem cara, ou seja, tudo o que estou lhe dizendo já é do seu conhecimento, mas você pode ter esquecido de alguma forma. Poderá oferecer 1000 conselhos a quem lhe pedir, mas não está adotando esses conhecimentos para si mesmo. Vamos imaginar que alguém lhe surpreenda, se aproxime, olhe em seus olhos e diga: me desculpe, mas lhe achei muito simpático e gostaria de conhecê-lo melhor. Qual seria sua reação? No primeiro instante, seria uma surpresa. Poderia ignorar, ficar assustado, sentir-se assediado, se zangar pelo atrevimento. Ou permitir que a interessada concluísse o objetivo. Trocariam referências e pronto, a mágica aconteceu. Mas quero muito enfatizar novamente que, impreterivelmente, alguém precisou dar o primeiro passo. Um aniversariante, ao soprar as velhinhas, deveria fazer um pedido, mas justificou para o amigo que isso era uma tolice. O amigo insistiu. Então soprou as velas, depois de fazer um íntimo pedido. O amigo pergunta: então, o que você desejou? Bem, eu não posso contar, senão não vai se realizar. Mas conte, eu sou seu amigo. Muito bem, vou contar. Um tanto inseguro, contou-lhe que havia desejado encontrar uma namorada. Segundos depois, o amigo solta uma bela gargalhada. Isso é ridículo, imagine se isso vai acontecer. E o aniversariante, decepcionado, aceita a realidade. Deixa pra lá. Vamos tomar uma cerveja. E esqueceu o assunto. O correto seria o amigo dizer: como desejou encontrar uma namorada? Caramba, você ainda não tem nenhum terno para esperar essa namorada. Temos que comprar um agora mesmo, um terno e sapatos, mas isso com urgência. Vamos! A ideia é sempre dividir os seus sonhos e metas com as pessoas certas. Uma forma de não deixar influenciar-se negativamente é acreditar em seu potencial. Paulo, sentindo-se carente, tomou uma decisão: procurar uma namorada. Seus amigos riram, fizeram pouco caso, porque era raquítico, esquisito, uma ideia desorbitante considerada pelos amigos. Ao sair do trabalho, visitou algumas lojas da cidade, como quem faz compras. Tinha em mente naquela tarde encontrar uma namorada, uma garota que talvez trabalhasse em uma dessas lojas. Assim, ousadamente o fez. Depois de muito caminhar, entrou em uma loja de importados em uma das galerias da cidade e lá estava uma atendente, uma linda garota que imediatamente tocou o seu coração. Pesquisou preços e coisas assim. Era ela, não teve dúvidas. Observou-a com cuidado, analisou a situação até onde poderia investir na ideia. Conversou sobre alguns assuntos ligados à religião da qual a garota pertencia. E antes de se despedir, anotou o seu telefone no verso da nota fiscal e disse a ela que, se desejasse, poderia lhe telefonar um dia desses para conversar. Colocou nas mãos da garota o número do telefone, se despediu e saiu. 2 semanas depois, recebeu um telefonema. Era a pretendente. Conversaram, riram da ideia do bilhete e marcaram um encontro na biblioteca pública da cidade. Não tinha nada para levar e a presenteou com uma surrada caneta que havia em seu bolso. E por princípios religiosos, por parte da moça, demorou um pouco para se entenderem. Passaram por todo o processo de conhecimento e se casaram. E os amigos casca grossa, como os chamava carinhosamente, foram seus padrinhos. Um amigo meu, em uma de suas palestras de autoajuda,
Após relatar os resultados e maravilhas do conteúdo de um livro, mencionou inúmeras vezes que gostaria de presenteá-lo para alguém da plateia. E por fim falou: bem, pelo que observo, ninguém quer levar o livro para casa. E nesse instante, todos levantaram as mãos pedindo o livro. No término do curso, ao pegar o livro nas mãos e voltando-se para a plateia, todos estavam em pé, cantando em coro: eu quero o livro, eu quero o livro. Foi necessário, portanto, fazer um sorteio. Às vezes, quando pensamos no depois eu faço, corre-se o risco de encontrarmos um concorrente, porque ignoramos em ouvir a intuição. Em um impulso, você acorda durante a noite com a resposta de um problema latente e decide não levantar-se da cama para anotá-lo. E pela manhã, já o esqueceu. Vamos repetir: ação e atitude. Fantasias, contos de fadas, uma energia superior, toda ação tem uma reação. Não espere acontecer, dê o primeiro passo. Grite aí pelo seu livro, ignore as influências negativas das outras pessoas dentro de um bom senso. Não sobreponha-se a ninguém, mude sua vida. Estude sobre os princípios do universo, nada é por acaso. Digamos, não deixe a vida passar por você. Comece agora. Se você, digamos, não plantar aquela árvore, em 10 anos você ainda poderá plantá-la, mas já terão passado 10 anos da sua vida. Por fim, quando receber um convite de um amigo para sair, para se atirar em uma piscina de roupa e tudo, sair nu, digamos, do portão afora em uma noite de frio intenso, faça-o, saia, viva e aproveite todas as oportunidades. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos. Certo? Então, aliás, isso me lembra uma última historinha. Havia um nômade perdido em pleno deserto e ele suplicava a Deus por um camelo. Mas fazia as orações com os olhos fechados, enquanto rezava. E nesse momento ele ouvia os ruídos e o tremer das areias. Portanto, se abrisse os olhos, iria perceber que os camelos passavam em sua frente. Então, se você pedir, prepare-se, fique atento com os olhos abertos, porque vai receber. Deus, da forma que você o concebe, vai lhe responder. Porque tem aquela frase: a fé sem obras é morta. Portanto, eu espero tê-lo ajudado. Até a próxima e obrigado.